Parousia Podcast. Boa noite, parusianos! Olha só, mais uma edição do Parousia Podcast. E hoje eu tenho certeza que você está achando meio diferente aqui o cenário. Hoje as mulheres invadiram o podcast, pois é. Everson liberou, viu? E hoje nós estamos aqui com um tema maravilhoso. Mas antes de falar desse tema, deixa eu me apresentar para vocês, né? Afinal, para vocês aqui eu sou bem que estranha na apresentação, não é verdade? Eu faço parte também do Parousia Podcast. Só que eu fico ali por trás dos bastidores. E hoje Everson liberou um programa super especial para falar sobre o universo feminino. Então é um grande prazer estar aqui hoje apresentando esse programa ao lado dessas mulheres aqui maravilhosas. Estamos aqui hoje no estúdio VMM Studios. O Vitor, o cara responsável por fazer essa imagem maravilhosa chegar até você, esse áudio de excelência chegar até você. Então já começa a seguir o Parousia Podcast. Segue aí também VMM Studios, tá bom? E vamos lá. E também vamos combinar mais uma coisa. Antes de começarmos, faz assim. Envia para 5 pessoas, 5 mulheres. Isso, 5 mulheres que você ama. 5 mulheres que você quer fazer diferença na vida dela. Ou 5 mulheres que já fizeram a diferença na sua vida. Envia para 5 mulheres que você tem muito carinho. Tá bom? Porque aqui hoje, uma palavra, uma frase, pode dar uma direção, pode dar um destino, pode mudar alguma coisa, pode ajeitar alguma coisa que você esteja precisando. Hoje, aqui no Parousia, nós vamos aprender, vamos compartilhar conhecimento. Então é isso, sou Rayane Viana, vou me formar agora em janeiro em terapeuta, tenho outras profissões porque eu sou muito curiosa, eu gosto bastante de conhecimento. Eu sempre falo isso para as meninas, que uma coisa que ninguém nunca jamais vai tirar de você é o conhecimento. Então eu busco sempre isso, com a graça de Deus, é claro, né? Então vamos lá, já me apresentei para vocês. Vocês já viram que o negócio hoje aqui está diferente. O universo feminino aqui está todo vapor no estúdio. E eu gostaria aqui que a minha amiga Alessandra se apresentasse para a gente, a nossa psicopedagoga. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Boa noite para todos. Eu gostaria de agradecer de antemão o convite, Rai, pelo convite por estar aqui participando desse podcast especial com um tema super forte. E também agradecer ao estúdio VMM, todas as pessoas que fazem parte desse trabalho maravilhoso. Então, vou me apresentar dizendo assim, que antes de ser alguém na profissão, eu vou me apresentar como pessoa Alessandra Arise, uma pessoa que buscou e busca até hoje ressignificar a vida através da palavra de Deus, através dos princípios, através dos valores. E faço isso assim com muito amor no coração, a chamada, a caminhada, o ID. Então isso é muito importante quando a gente tem esse entendimento. E como, né, na vida, na caminhada, como na profissão, eu sou pedagoga, 17 anos, psicopedagoga clínica, institucional e hospitalar, e também levita. Amém. Glória a Deus, gosto pela misericórdia do Senhor. Amém. Gosto muito de louvar, e o Senhor me deu, né? O Senhor, Ele distribui, né? Ele dá dons e talentos para que a gente possa fazer, né, o ID, a diferença na vida de pessoas. Então, quando na caminhada o Senhor me deu, entregou, eu quis me esconder muito. 10 anos eu passei assim dizendo, Senhor, mas eu não preciso, não posso, eu tenho medo. E o medo me fez ressignificar. O medo me fez avançar. O medo fez com que o Senhor trabalhasse em mim de forma diferente. Porque tinham pessoas que precisavam e que estavam ali dispostas a ouvir, porque tem pessoas que estão sedentas e se a gente não colocar a mão, a gente não faz a diferença. Então, eu resolvi caminhar, fazer o ID e estou aqui. Amém. Vocês já viram aí? A mulher se apresentou, já começou já a ministrar sobre as nossas vidas. A palavra já foi ainda ressignificar. Já começamos a aprender aí nas apresentações. Imagina até terminar esse podcast. E nós temos aqui também outra mulher maravilhosa, uma amiga, que inclusive ela me surpreendeu. Eu já sabia que essa mulher era pastora. Eu já sabia que ela era RH. Eu já sabia que ela era professora. Mas quando ela me disse, eu também sou historiadora, eu fiz, meu Deus do céu. Olha só que mulher posicionada. Se apresente aí, minha amiga Heloísa Aguiar, pra gente.
Olá, pessoal. E aí, galera, que tá todo mundo ligado no Parusia Podcast. Maravilha. Estou muito feliz de estar aqui, né? Honrada, muito feliz, né? Estarmos aqui para a gente poder debater, conversar sobre um tema tão atual, né? Estamos aqui falando, iremos falar, né, sobre o tema posicionamento versus empoderamento. A gratidão é imensa, até porque a gente entende, compreende como mulher cristã, que tudo é para ele, né? Tudo é por ele, é por isso que nós estamos aqui. Meu nome é Heloísa Aguiar, né? E aí a gente fala um pouco sobre a trajetória da nossa vida, e aí o tempo todo é gratidão. A nossa colega aqui já me apresentou. Ela é muito gentil, viu, gente? Mas eu gostaria, né, como a Alessandra falou também, às vezes a nossa história, ela é também um pouco da de vocês, né? A gente se completa como mulher, porque a gente tem sempre algo em comum. Quando eu ainda jovem, frequentei a igreja, comecei já a frequentar a igreja de 12 anos, que eu fui compreendendo o que era o evangelho, o chamado, que eu me batizei, eu tinha desejo de estudar, mas eu tinha receio, medo. Por incrível que pareça, eu tinha uma concepção distorcida do que era o cristão estudar a faculdade, né? Fazer a faculdade. E aí alguém me disse, você tá louca? Você é crente e vai fazer faculdade de história? História só tem doido. Eu já vi um bocado mesmo. Tinha um bocado de colega também. Mas aí no meu contexto, eu vou utilizar esse termo, posicionamento. Eu fui, porque era a minha vontade, o meu desejo, a minha curiosidade, então eu fui, né? Aos 20 anos, eu ingressei na faculdade de História e amei, amo, né? Eu gosto, sim, de ser essa historiadora, profissão, dou aula, cursos. E passei os 4 anos na faculdade, passando por tudo aquilo que você idealiza que é uma faculdade de História. Muita loucura, muitas ideologias e crenças distorcidas, muito embate, houve choro, houve gente que saiu da sala na hora da palestra ali falando sobre algumas coisas, principalmente voltadas para as questões religiosas. Foi se superar, mas da mesma forma que eu entrei, eu saí. Embora eu tinha visto de muita gente dizer que eu ia desviar porque eu estava ali na faculdade, da mesma forma. Porém, só consegui trazer mais conhecimento e foi enriquecedor para a minha vida. Então, eu vim da cidade interior, né? E quando me mudei para aqui, para Camaçari, eu vim com aquela concepção, não, vou trabalhar na indústria, eu quero focar em outra coisa, quero, né, mudar, não sei, aquela coisa assim de, sabe quando você chega uma etapa da sua vida que você quer uma mudança e você não sabe explicar? Uhum. E é importante que você passe por essa mudança, que você experimente essa mudança. Então, eu vim focando, não, eu vou para a indústria, é uma nova oportunidade. Então, eu resolvi fazer, até porque era uma aptidão, eu sou mais para humanas, né? E aí entendi que eu não era muito exatas, então resolvi fazer faculdade de gestão de RH. E que eu compreendo hoje que foi muito bom para mim, porque realmente a indústria para mim não deu. Foi uma experiência frustrante. Mas foi bom ter passado por isso? Sim, eu tenho histórias para contar. Também tive essa experiência frustrante. Hoje eu vou para a sala de aula e eu tenho um discurso e muita história para os meus alunos, né? Então, eu tenho experiência e sei o que é a indústria. Gente, eu não falo isso generalizando. É claro que muita gente teve sucesso, muita gente se deu super bem, muitas mulheres estão prosperando na indústria, mas comigo não rolou. Então, hoje, também, né? O que foi muito legal para mim é que me deu uma qualificação para hoje eu lecionar, né? Hoje eu trabalho exatamente com cursos técnicos. Eu já estou em mais de 3 escolas aqui e já conheço quase que todas em Camaçari, trabalhando com cursos técnicos. Então, o que me deu a capacitação para trabalhar hoje com cursos técnicos foi justamente a faculdade de RH. E esse período que eu praticamente que passei na indústria aí. Mas, enfim, o que eu sempre pensava na minha mente, né? Eu quero sempre agregar ao meu currículo e conhecimento tudo aquilo que me dê, né, mais valor, sentido, conhecimento para lidar com pessoas, né? Eu fui para a indústria e lá eu descobri que meu lugar não era ali. O meu chamado de vocação é lidar com pessoas. E hoje, mais de 10 anos, aqui em Camaçari dando aula, porque de professora eu tenho mais de quase 20 anos, e aqui em Camaçari eu passei por inúmeras turmas, né, inúmeras pessoas, conheci muita gente, e eu tive a satisfação, a alegria de conhecer muita história, algumas lindas, né, porém outras tristes, né, muitas histórias tristes, mas que em tudo só me trouxe mais conhecimento.
e que me levou a amar, né, mais ainda esse fato de estar lidando com pessoas. Amém. E eu compreendi desde muito nova, ainda quando adolescente, e o meu ministério sempre foi também a ministração da palavra. Eu com 12 anos já pregava na igreja, coordenava já a escola dominical, os cursos, e aí fui crescendo naquilo ali. Mas para que eu crescesse naquilo ali, eu tive que alguém me incentivar. E eu me lembro como ontem, tão vivo na minha memória, uma saudosa irmã Paula, que ela foi para mim uma das minhas mães espirituais, uma senhora que não estudou, que não teve faculdade, mas que vivia de joelhos no chão. Ela me disse, eu morando no interior, minha filha, se você quer ter um futuro melhor, saia daqui e vá estudar. Sabe, aquela palavra foi tão impactante na minha vida e que não me empoderou, mas me posicionou para que eu fosse atrás de algo maior e melhor. Então, aquilo ali foi extraordinário. Eu vi de uma senhora que não teve conhecimento, ela não viveu esse universo que eu estou vivendo hoje, mas eu sei que foi Deus que usou a vida dela. E a gente precisa entender que para eu impactar a vida de alguém, para eu tentar influenciar a vida de alguém, eu preciso primeiro ter e ser cheia de Deus e ter conhecimento. Muito bom. Muito conhecimento. Então, hoje eu lido diretamente com pessoas e amo o que faço. Esses dias uma mulher disse assim, mandou uma mensagem tão linda para mim, aí eu respondi para ela, mas é porque eu amo lidar com pessoas, estar com pessoas. Então, eu estou diante de duas mulheres posicionadas e a gente já entrou no nosso tema, né? Que é o empoderamento ou posicionamento, né? Como é que a mulher cristã ela deve estar hoje. Você falou algo muito interessante, Elô, sobre você morou no interior, veio do interior. Isso também me lembra bastante a minha história. Algumas pessoas já conhecem, eu vim do interior. E assim, eu vim de um lugar onde assim, mãe, eu te amo, viu? Mas assim, a gente vem de um lugar onde, no interior, principalmente, onde as mulheres são bastante sofridas. Sim. Né? Então, nós temos Sim. uma referência de mulher, de como ser essa mulher, de uma forma até sofrida. Sim. Então, eu cresci muito ouvindo isso, não dependa de homem. Sim. Não dependa de homem de forma nenhuma. Dê seu jeito, dê o seu, justamente. Então, nós mulheres acabamos já crescendo com o quê? Com essa rivalidade com o homem. Eu não posso depender de outra frase também que é muito ouvida, né? Se você demonstrar amor demais, que tá apaixonado demais, ele, mete o pé e não vai querer mais você. Então, não demonstre amor. Não demonstre muito amor. Eu creio, Rai, que o feminismo, que a historiadora aqui vai me ajudar nisso. Né? Não começou no século XIX, eu acho que foi bem antes. Bem antes. Porque No se a oculto. Para mim, ser traçada. Mas isso, se a gente observar, a mulher, ela tinha sempre essa busca. Sempre teve. O ser humano, de modo geral, sempre teve essa busca. Não é errado. Né? A gente busca, sim, significar, ser melhor, fazer a diferença. Mas dentro de que valores? Né? Dentro de que princípio? É essa base que a gente tem que enraizar, entender, permear. Que princípios rege isso? Para eu ser empoderada, eu preciso estar posicionada. Não é um empoderamento, ação, poder para fazer algo, fazer a diferença na vida de alguém. Mas será que realmente esse empoderamento, mulher, hoje eu falo para você, será que esse empoderamento está gerando algo positivo dentro de nós mesmas? Ou na vida de alguém? Será que realmente está gerando algo positivo? É sobre isso que vamos refletir hoje, eu creio. Muito interessante, porque essa palavra, né, empoderamento, vem do exercer poder que foi dado. Né? Agora, esse poder foi dado, esse poder que você está exercendo foi dado por quem? Quem é que está te dando esse poder? Para você estar exercendo esse poder, você está bem emocionalmente? Isso. Porque se você está com o coração ferido, né? Tá com o coração ferido, tem traumas de infância, traumas, talvez foi abusada sexualmente, né, por um homem, alguém da família. Então, você tá com esse empoderamento, esse poder está regido por qual poder? A sua alma ferida? Até porque eu acredito que o único que pode dar poder pra gente é Deus, sobre alguma coisa. Isso. É Deus. Né? E ele só dá poder, ele só dá essa autoridade, essa legalidade para quem está debaixo dos valores e dos princípios dele. Isso. Não é verdade, Ali? Verdade, com certeza. E dentro da sua fala, eu gostaria de trazer assim, o seguinte, já complementando a minha amiga aqui, Heloísa, que
realmente tem uma bagagem linda, que Deus abençoe. Gostei muito, assim, do seu posicionamento. Olha só, já dentro Já do começamos. tema. Posicionamento, Rai também. Ela disse que teve uma infância, né, bem sofrida, né, interior. E, assim, eu morei uma parte da minha vida aqui em Camaçari. Eu também sou coordenadora pedagógica, gestora, escola particular. Quando a Heloísa estava falando, aí eu passa aquele flashback, né? Eu nunca arrisquei na área de exatas. Não me identifico mesmo. Mas na área de humanas sempre teve um puxar. Sim. Sabe? Então, assim, eu tive uma amiga também, uma senhora, em que ela me viu, comecei como auxiliar de disciplina numa creche comunitária. E ali eu ficava tomando conta das crianças. Aí ela olhou para mim e disse assim, por que você não faz pedagogia, Ale? Olha só. Aí eu falei assim, será? Aí ela falou assim, você assume sala de aula. Por que não? E só que meu sonho era sempre ser psicóloga. Aí eu disse assim, mas eu tenho que fazer a faculdade porque eu quero ser uma psicóloga. Eu também. Eu já tô na Olha pós. só. Eu também. Era Acabei o meu virando sonho. terapeuta. Acabei virando Só que no terapeuta. interior, onde que achar Pois psicologia? é. Aí eu disse assim, como que eu... Ela disse, Aí eu já tô fazendo na comece... pós. Isso, Na amei. psicologia. Comece com a base. Comece pequenininho, para depois degraus. você avançar um pouco mais. E aí eu fiz a faculdade, e aí fui para uma creche comunitária, um desafio grande, crianças, salas cheias, né? Crianças com muitas dificuldades. Sim. E aí, graças a Deus, foi dando certo. Eu fui me identificando. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas. E aí, na profissão, quando você tem isso, quando você ama fazer isso, quando você ouve as pessoas dizer que você tem como você fazer alguma coisa por alguém e você ouve esse testemunho, te dá um combustível, um gás. Verdade, um desejo queima uma de coisa no coração, né? queimar. E você diz assim, não, eu preciso fazer isso. Eu preciso ressignificar. Eu preciso fazer a diferença na vida de alguém. E aí eu fui buscando. E hoje eu entendo que há 10 anos atrás, quando eu fugia, era o próprio Deus dizendo assim, antes de você se posicionar da forma que eu vou te colocar, não com nível de maturidade, mas amadurecimento. Porque, na verdade, não sei se vocês concordam comigo, creio que sim, mulheres também que estão assistindo, homens, público em geral. Se vocês concordam comigo que nós somos, sim, a diferença, mas que dentro disso arde uma chama em nós para fazer algo diferente. Então, quando a gente começa a buscar a mulher, principalmente a mulher, há algo diferente. As pessoas costumam dizer assim, que a maioria, não desmerecendo, por favor, o sexo masculino, agora os homens. Habilidades e capacidades diferentes. Deus dotou o homem de umas e mulheres de outras. E aí a gente se depara com essa situação, com essa vivência, e a gente fica apaixonada, fica enriquecida, regozijada no Senhor, de ver o quanto que a gente pode, sim, alcançar, mas não empoderando. Por quê? Eu digo não empoderando, somente empoderando. Porque a mulher, principalmente a mulher cristã, ela tem que ter um entendimento de que poder se adquire na fé através de uma força, através de valores e princípios que vai além de nós, não é isso? Exatamente. E quando você se designa empoderada, nós nos designamos empoderadas, a gente pode influenciar, como muitos hoje fazem. Tem tanta influência aí, né? Influência nos meios midiáticos, mas às vezes eles estão cheios de si mesmo. E não sabem nem por que estão fazendo, qual o objetivo de estarem fazendo algo. Qual o objetivo de estarem sendo influenciadores. Às vezes é porque é um meio que estão, fazem com que eles tenham a oportunidade de realmente, moda da vez. Né, de fazer essa tal, virou modismo dessa também. moda, como a Heloísa está trazendo. Mas em que raiz, em que base, em que princípios? Quando eu digo que eu sou posicionada, aí sim, eu venho com uma base, uma raiz, princípios de que eu não mudo
essa força que me conduz e essa relação que eu tenho com a fé, com Deus e com os meus princípios. Ela não pode mudar. Com certeza, você falou algo bem interessante. E eu vou até olhar agora nos olhinhos de minha amiga Elo. Essa questão que você falou assim, a respeito, né, das mulheres, esse chamado, né, que Deus deu para o homem e para a mulher. A Bíblia fala, né, que nós somos auxiliadoras idôneas. Né? Nós estamos submissos. Que essa submissa está sobre a mesma missão. Gente, eu admiro demais, Elo. Já conheço há alguns anos, Elo. Diante de tudo isso que ela falou para vocês, sobre essa carreira dela, gente, eu admiro demais, Elo, a forma como você cuida da sua família. Sabe por quê? Equilíbrio. Hoje, quando nós nos encontramos, quando se fala sobre a mulher posicionada ou tal do empoderada, rapidamente nós temos aquela visão de uma mulher que está fora de casa, que está no meio empresarial, que homem nenhum domina sobre ela, que ela é dona do próprio nariz e que ela é regida pelo próprio empoderamento dela, sobre aquilo que ela acha, sobre o ego, sobre o orgulho. Sim, exatamente. E eu vejo muito essa questão em você do posicionamento, o como você é posicionada na questão profissional e como esse empoderamento, né, que o movimento feminista tenta arrancar nós mulheres do nosso lugar de auxiliadora idônea, desse lugar de submissão aos nossos maridos. Sim, demais. E eu vejo que você continua posicionada profissionalmente. Uma luta. Dentro da sua família. É fácil, Elo? Não. Conte aí. Nunca foi. E digo para qualquer mulher, nunca vai ser fácil. E você nunca deve tentar ser 100%. Nunca faça isso. Maravilha. E quando você cansar, você só não pode desistir. Pare para descansar. A gente comentando aqui sobre essa questão de empoderamento, e aí eu comentei de início aqui nos comentários bastidores, falando sobre essa ressignificação dessa palavra. No início a gente entende que esse termo veio, né, com o intuito de trazer uma busca pela justiça, pelos anseios, né, sociais, políticos, as necessidades das minorias. Mas aí hoje a gente vê uma distorção dessa palavra, né? E, infelizmente, a gente entende que essas buscas por essas causas, elas não estão se tornando apenas um desejo coletivo, mas uma questão meio que política, né? Às vezes você vê certos cenários, certas situações em que aconteceu um episódio de um feminicídio, de um racismo. Qual é o primeiro papel que deveria estar ali, né? As instituições que deveriam estar representando aquilo ali. Não aparece ninguém, mas aparece o político. Ele, em cima dessas situações, desses problemas, ele vem fazer a politicagem, né? Então, a gente percebe que as coisas mudou muito. E aí, o que a minha preocupação, vou chegar na fala de Rayane, a minha preocupação é que essa condição desse empoderamento, dessa palavra distorcida, está entrando na mentalidade das irmãs crentes, mulheres de Deus, jovens, mulheres, casadas. E eu já vi muita mulher crente aconselhando outra crente, não, que negócio, não faça isso não, você tá louca? Eu vou ficar aqui limpando, lavando, cozinhando para macho, não. Sim, o macho é seu marido. Não, né? Aí você fica aqui dando uma de empregada para ele. Olha Quer dizer, uma crente dando conselho para outra, eu já vi números. E vou lhe dizer, em situações de caso, dessa que deu conselho, a outra vinha se separar. E aí, agora tá bonito? Tá perfeito agora? Então, assim, mulheres totalmente insanas, insensatas, rixosas, mulheres mal amadas, mal resolvidas e praticando de forma aquilo que a gente chama as obras carnais. E a Bíblia diz lá em Gálatas 5, né, é interessante que se leia o texto todo, que ele fala que as obras da carne é essa. É guerra, é discussão, é injúria, é calúnia. E só pratica as obras da carne quem está distante do Espírito Santo. Quando nós oramos, é Ele quem nos guia. E eu estava palestrando sábado para mulheres e eu disse assim, comentei com elas, isso às vezes, acredito que depois a colega vai falar sobre isso, às vezes isso pode estar muito atrelado à sua personalidade.
E eu sei que isso é difícil, é uma guerra para você tentar vencer isso aí. Porém, pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, pela oração, pelo jejum, você vai conseguir. O Espírito Santo não vai te deixar calminha, ele vai te controlar, ele vai te guiar. E na hora que você pensar que vai explodir, ele vai dizer calma, aí você vai respirar fundo e vai dar certo. O Espírito Santo, Deus, ele não vai mudar a tua personalidade, ele vai te ajudar. Então, é nesses momentos que a gente precisa orar. Cara, Quando eu busquei a Deus para casar, primeiro eu pensei assim, não, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero ter uma formação. Eu fiz um projeto de vida. E eu sempre orando a Deus, e eu projetava aquilo ali. Deus também, acredito que confirmou o desejo do meu coração. Ele foi comigo durante essa jornada, quando eu entrei na faculdade, quando foi meu primeiro emprego, meu segundo emprego, quando eu resolvi sair da casa dos meus pais. E eu orava em todo o tempo. Mas eu ouvia por inúmeras vezes, dentro da igreja, mulheres que deveriam ser idôneas, homens que deveriam ser homens de Deus, casados, né? E aí eu ficava sempre observando alguns comportamentos e eu era quem ficava exortando. Igual, olha, eu não sou casada, mas eu acho que isso está errado. Olha só. Como é que você se diz que é casada e faz isso e isso? Aí ficava, era o pivô ali, né? Mas aí eu ficava ouvindo aquela crítica. Sim, você não vai casar, não. Porque a visão que às vezes a gente tem da igreja é que não, eu tenho que casar, porque senão eu vou pecar. Vem aquela pressão psicológica na mulher, né? É a questão do posicionamento. Quando a gente se posiciona diante de Deus, você se conserva pura para Deus. Independente que seja com 20, 30, não importa. Se está no plano de Deus, vai acontecer. Se é o desejo do teu coração, vai acontecer. Porque é o desejo de Deus que é que a gente case, que constitua família, que tenhamos filhos. Está na Bíblia. A mulher que é cristã, que lê a Bíblia e compreende isso, ela vai seguir isso aí. E aí eu orei. E quando eu comecei a orar, eu fiquei bastante tempo ali, acho que 5 anos, orando naquilo ali e esperando em Deus. Enquanto isso, eu trabalhava, eu estudava, eu subia e descia. O meu foco não era me entristecer pela demora, mas valeu a pena. Valeu a pena. Você falou sobre a questão, né, da igreja. A gente vai aqui agora abrir para uma pergunta de um ouvinte nossa aí, da Gleice Cristina. Ela pergunta assim, mas vai ter totalmente sentido com o que a gente está conversando aqui, ó. Como retornar com ciclos de orações dentro das igrejas? Eu acredito que ela está falando sobre essa questão da mulher estar posicionada. Sim. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o lar. A tola com as próprias mãos a destrói. Eu acredito que hoje, com o feminismo, porque o feminismo está muito forte dentro das igrejas. Como você falou, o feminismo está muito forte dentro das igrejas. Como posicionar mulheres de oração se em nós está o poder? Gente, tudo o que Deus coloca na mulher multiplicado. Sim, ou seja, nós somos uma multiplicadora. Sim. O que é que essas mulheres têm permitido entrar dentro delas e está multiplicando? Que tipo de multiplicação está acontecendo Ações dentro da de carne nós? e do espírito. Aí vem aqui. Como se nós temos o poder de edificar um lar? Então, a nossa oração é uma comunicação, a oração ela é estrutura, a oração ela fortalece. Como que uma mulher feminista, uma cristã feminista, que está totalmente fora, né, daquilo que a Bíblia fala, acerca da luz da Bíblia que nós estamos falando. Sim. Infelizmente, tem uma frase que eu acho muito interessante. Quando a gente quer dar um remedinho pro nosso bichinho, para ele não perceber que o comprimido está no meio, a gente faz o quê? Pega uma carninha, um pãozinho, coloca o comprimidozinho assim, bem amassadinho e dá para ele não perceber. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, mulher. O feminismo nada mais é do que um pãozinho da verdade com um comprimidozinho da mentira dentro. Então, nós temos que ter cuidado com esse comprimido da mentira. Entendeu? A princípio parece ser tudo muito lindo, a estrutura. Verdade, mas por detrás nós vemos mulheres que foi destruída. Nossa conhecida Simone, eu não vou falar o sobrenome dela, que não sei falar, eu acho que é em francês. Então, nossa Simone, quando a gente vai estudar a história dela, meu Deus, uma mulher totalmente destruída emocionalmente, ela é considerada uma das mães do feminismo. Vai pesquisar um pouquinho sobre Simone. Você vai entender que ela foi uma mulher que casou várias vezes. Inclusive, ela que defende outras mulheres. O que foi que ela fez? Estava tendo um caso com um homem casado, ou seja, ferindo outra mulher. Sim. E ela queria que ele deixasse a esposa para ficar com ela. Ele não aceitou, então ela teve esse surto aí e começou essa idealização aí junto com outras.
Mas eu acabei até fugindo, né? Um pouquinho. Não, Mas, tá enfim, tudo dentro do contexto. a mulher vai botar o ciclo de oração com essas emoções, dessa forma, com esse feminismo dentro dela? Que tipo de oração vamos estar levantando dentro das igrejas? Como vamos estruturar isso? Olha só, Rai, eu pegando esse gancho, um pouquinho do que você está falando. Primeiro que feminista cristã, eu já vejo que não combina. Ou você é feminista, ou você é cristã. Você é cristã. Concorda comigo, Elô? Verdade. Então, assim, não tem como andar juntos. Porque o que diz o posicionamento? Ele diz que é a atitude de assumir uma postura, uma conduta objetiva, declarada sobre a vontade de Deus nas nossas vidas. Então, se rege princípios e valores. Como é que eu vou ser feminista? E se o feminismo foge desse princípio e desses valores que hoje regem a nossa vida? Então, eu já fujo, eu já deturbo essa situação. Com certeza. Então, assim, hoje há uma busca incessante pela validação. Sim. É uma validação incessante. Eu preciso ser alguém, eu preciso estar linda e maravilhosa para mostrar para o mundo, para a sociedade, que eu sou uma mulher empoderada. Que eu sou maravilhosa. E eu não posso ser maravilhosa se eu for posicionada. Eu não posso ser maravilhosa se eu seguir os princípios bíblicos. Eu posso ser muito mais. Sabe por quê? Porque eu não deturbo valores. Eu não fujo dos princípios. E mesmo assim, eu ressignifico a vida de outras pessoas tendo base. Porque quando as minhas emoções gritarem dentro de mim que eu não estou bem, eu não vou lá pegar um celular, pegar o meio midiático, a rede social e externar para todo mundo aquilo que está dentro de mim, destruindo emoções de outras pessoas. Eu não vou pegar um celular e mostrar o meu corpo e dizer assim, ó, eu sou assim porque eu sou linda e maravilhosa, me aceite, me vejam. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que as minhas emoções estão desencontradas. Todo excesso esconde uma falta. Esconde muito. Todo excesso. Então a gente tem que ter cuidado. Essas mulheres hoje vão para academia, me perdoem, mas eu preciso falar. Recebam. Somos casadas, gente. E a gente não precisa ser sexual a tal ponto, não é, Lô? É o exibicionismo. Pra que, não é que você não pode ir à academia. Justamente, porque eu vou, hein? Cuidar. Agora, aquilo que você não pode, esquecer que você é cristã e ficar escandalizar. Perfeito. E gerando Eu preciso. desejo o cara que tá ali olhando. Com certeza. Meu corpo é templo, morada do Espírito Santo. Então, eu preciso estar arrumada assim. Nós estamos lindas e elegantes aqui. Glória a Deus. Alinhadas. Isso. Mas quando alguém olha para nós, vê a semelhança de Deus. Justamente. Qual tipo de imagem a gente está transmitindo? O que a gente vai gerar? É sobre isso. Ovelha descamada. Né? E quando eu olho para uma mulher que ela não se posiciona nas suas vestes, nas suas atitudes, que ela quer chamar atenção o tempo todo, não só mulheres. Sim, no geral. Ser humano de modo geral. Certeza. Então, há uma falha, há uma falta, tá alguma faltando coisa. alguma coisa. Perfeito. Desse jeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado sobre esse empoderamento de hoje, esse poder que ninguém tem e que dita ter o tempo todo. Então, temos que ter princípios. Justamente. Primeiro, Esther, seguindo a Bíblia, que é bom falar, né, de Deus, falar de Bíblia. Esther era uma mulher que foi muito posicionada. Mas antes, olha só, antes dela passar por todo o deserto, por todo o vale, responde a pergunta também da nossa amada aí. Nossa amiga Gleice. Né? Olha só, o que aconteceu com a vida de Esther? Ela foi posicionada, mas antes disso ela passou por muitos vales. Quantos a gente não passa? Quantos desafios nós não enfrentamos? Né? Antes de cumprir aquilo que é designado para a gente fazer. Mas ela, antes disso tudo, ela juntou um povo para orar. Ela juntou um povo para jejuar. Ela se colocou em submissão. Ela desenvolveu a ação. Ela exerceu a fé. Antes, e aí Deus preencheu com posicionamento. Filha, é você.
É você que foi escolhida, Uhum. separada, para tirar esse povo cativo, livrar da morte. Então, muitas das vezes, nós somos isso para outras pessoas, mas a gente fica buscando o empoderamento e não o posicionamento. Isso merece um uau. Glória a Deus. Isso Só merece vocês. Então é isso, Gleice. Para a gente ser mulheres de oração, estar de volta aos ciclos de oração, nós precisamos de mulheres posicionadas debaixo do poder de Deus. Esse poder dado por Deus, para que nós Amém. possamos estar, de fato, orando, edificando vidas, orando por vidas não baseadas no nosso achismo, não baseadas, porque eu quero ser a líder do ciclo de oração, não Isso, baseada vai. no ego, no orgulho, não para competir com outras irmãs, não para competir com o marido, eu vejo muito isso, mulheres competindo com os maridos, Se tornam rivais. se tornam Dentro rivais. dos seus lares, não é, Heloísa? E não deve ser uma competição, nós somos submissas sobre a mesma missão. Nós estamos sobre a mesma Meu missão. marido Ricardo ficar em casa. Nós Eu falo isso, eu Ai, queria ser o quê, Jesus, gente? ela foi ótima Camponesa. agora. Eu queria ficar lá em casa fazendo bolo, com meus 3 filhos assim ao redor da mesa, adorando a Coisa Deus, linda. servindo a minha família. E tá tudo Ai, bem. brincadeira. muito eu adoro lindo. trabalhar, viu, gente? Hoje, dá pra ver, Eu Heloísa. gosto, eu gosto. Glória a Deus por isso. E hoje a gente tá assim, buscando o tempo todo, não é, Heloísa? A validação. Eu preciso ser, eu preciso mostrar que sou. E assim, o lar tá ficando em última instância. É claro. A família tá ficando em última instância. Pra ser empoderada não dá tempo, né, gente? Não dá tempo. Não dá tempo. Eu Se preciso. você é empoderada, você cuida do seu lar. Você é a mulher de Provérbios 31. Pois é. E hoje a submissão mudou de formato. Hoje a mulher. Se a gente for fazer uma pesquisa mais profunda, submissão fala que é obediência e alienação ao marido. Olha que só, forte. que distorção. E a Bíblia vai dizer que estamos juntos na missão. Exatamente. Foi dito aqui, Rai falou, Lado a Elô lado, falou, sim. lado a lado na missão. E que distorção é essa? Então, não só isso, mas como muitos argumentos estão sendo distorcidos na nossa vida. Nós somos submissas, sim, porque caminhamos lado a lado. Aí o meu esposo, em casa, vou até abrir um parênteses. Abra. Posso dar? Olha só, Claro. ele tá assistindo. Mas eita, o que ela vai falar? Assim, na minha casa tem o seguinte, tenho os meus afazeres, né? Porque a gente é um pouquinho de tudo, Sim, né? claro. Tem os ajudadores, eu tenho 2 filhos, graças a Deus, eles ajudam em casa também. E a gente estabelece uma parceria, graças a Deus. Só que tem coisas assim que eu amo fazer e tem coisas que eu não amo tanto. E tá tudo bem. Tá tudo bem por aí. Normal. E assim, ele veio, né, de uma linhagem de ter a roupa passada, guardadinha e tal, sabe? Não aquela coisa de passar na hora, sair correndo, principalmente nós que vamos pro culto, sair. Aquela coisa meio corrida, né? Tipo, passa ligeiro. E tá, Eu sei como tá machucadinho ali, mas vai, mexe aí. Esse calor. a gente passar que amassou no caminho pra É. igreja, tá tudo bem. E aí eu entendo, aí eu vou. Ferro, E aí eu Só o entro na amor. submissão. só o amor. Porque ele faz assim. Mas eu Você pode passar. E aí eu falo, passo sim. Eu separo aquele dia específico, mesmo não gostando, gente. Sim. Eu não gosto de passar roupas, mulherada. Não Mas gosto. passa. Mas eu Porque passo, eu tiro um dia, é corrido. Mas eu digo ali, meu amor, não no seu tempo, vou dar um tempinho pra mim. Vai ter dia que eu não vou conseguir, sabe? Tirar aquele dia específico pra fazer isso. Mas eu vou fazer. E aí eu vou deixar de ser uma mulher posicionada, eu vou deixar de ter empoderamento porque passei a roupa do homem meu que- esposo, do provedor. né, da casa. Eu costumo dizer, eu sou comunicativa lá em casa, eu que sou a comunicativa, né, eu que sou a falante. E aí ele já é mais Conversa, tranquilo, conversa. sabe, Elô? É que nem lá em Ele casa. já é mais na dele, mas o lugar dele eu não tiro. Perfeito. Não tiro de jeito nenhum. Ele é o provedor da casa, ainda que eu ajude, ele é o provedor. Eu coloco ele no lugar de provedor. Então, isso é importante a gente entender. Eu não estou Sacerdote. sendo
besta. Eu estou sendo sábia. Está sendo protegida. Muitas pessoas têm esse tabu de acreditar que a Bíblia, ela é machista. Todas as vezes que eu leio a palavra do Senhor, eu vejo um Deus todo-poderoso nos protegendo. Sim, sim. Porque nós somos muito emocional e Deus o tempo ato de todo fazer a coloca... mulher, né? Tirou da Sabe, a costela. Bíblia não diz que a mulher tem Parceria. que morrer, tem que dar a vida pelo homem. Mas a Bíblia diz que o marido deve dar a vida, ele deve morrer por sua esposa. Ama sua mulher como Cristo Como amou a Cristo igreja. amou a igreja. Olha que forte isso para Eu eles sinto a também. presença de Deus aqui. É. Nessa... Como? E Tá eles, forte a para eles presença de fazerem Deus. isso, também é difícil. Assim claro. como para nós É também. claro. Mas Sacrifício, é o que né? tem que ser feito. Até porque casamento é sacrifício. Isso. Ilô. Cordão de duas dobras. A gente não pode romantizar, achar que relacionamento é só amor. Tem os sacrifícios. Vai ter os E é os Sim. sacrifícios que faz fortalecer o amor. A gente abre mão de algumas coisas, porque a gente também está recebendo coisas boas. E aí, o que é que vem? Você está dizendo isso aí, porque com certeza o seu esposo também retribui. Mas no relacionamento, Sim. mesmo sendo cristão, ambos os dois, né? E aí você sempre se doar e ele nunca fazer nada para recompensar no sentido de retribuir, pelo menos um agradecimento. Meu esposo, por exemplo, todas as vezes que ele termina as refeições, eu quem faço, ele sempre diz muito obrigado. Tá uma delícia. Às vezes Que pode lindo. até não estar, mas eles muito obrigado. me lembrou meu Quer dizer, para ele não é tipo, aí você é minha empregada, tem que fazer, não. Ele Isso. sempre agradece. Perfeito. Não é o Gratidão, fato coisa de que, linda. tipo, filha, você tá cansada hoje, não vai. Não, vamos comprar comida, que hoje você não tá podendo. Você tá entendendo que você não tá bem hoje. Mas ele sempre agradece. E aquilo ali me dá a sensação de que eu não estava ali como empregada, mas como cuidando Muito de quem eu lindo, amo. Ambos perfeito. entenderam que agora É. não são mais dois, são Sim. apenas um. Aí, quando Somos eu apenas me esforço e faço que ele, não exemplo, né? Que o homem não, por exemplo, a mulher faz e o homem não faz, se desgasta aquele relacionamento, mesmo sendo cristão. Aí, às vezes, tá os dois na igreja, tá orando, é crente, mas o dia a dia, a convivência está sendo desgastada por detalhes, são pequenas coisas que está dando brecha para que que o diabo atue. Porque a gente acha que isso é besteira, gente, mas não é. Não é Porque aí vai gerando na mulher aquela sensação, a baixa autoestima, a tristeza, essa sensação de que do que eu faço não vale nada, não está produzindo nada, não está nem aí, papá. E aí, acho interessante que ele também ensina as crianças. Cuida da sua mãe, comida tá boa, levante, pega o prato, ajuda a lavar, faz isso aqui. É como se, Perfeito, tipo, você glória precisa a Deus. zelar dela também, né? Sua mãe. E aquilo eu acho interessante porque ele também está ensinando o meu filho, que é homem, a ser um homem. A saber tratar. Porque da mesma forma que ele me trata, o meu filho é super carinhoso, ele é desse jeito. Mamãe, eu te amo. Mamãe, me abraça e me beija e agradece pela comidinha. Ele tem que aprender com o pai. É o pai que tem que ser o exemplo. Então, são às vezes besteiras que você acha que não tem nada, mas que o filho está buscando o exemplo do pai. A mesma coisa é a mãe. A filha está se espelhando na mãe. A minha filha, ela observa até quando eu estou me arrumando. Se eu boto uma maquiagem, um salto, ela quer botar também. Esse dia eu estava mexendo no computador, ela sentou e ficou lá mexendo também. Então, o que a gente está trazendo para o nosso lar, né? O exemplo, a convivência ali. E aí, como a Raine comentou no início, a nossa vida, a gente precisa fazer uma estratégia, um planejamento. Eu dou aula de RH e de administração, e às vezes eu digo para meus alunos, se você não controla a sua vida pessoal, você vai conseguir gerir uma empresa? A gente está falando de empreendedorismo. Se você não administra a sua vida pessoal, você vai conseguir administrar suas vidas no sentido educacional, nas suas relações externas? Não, porque a gente traz para fora o que já vem de casa, de dentro, sentimentos, ações, experiência, aprendizado. Né? Então, assim, a gente entende que essas ações... Por que a gente vê esses lares desestruturados? É a vivência, aquilo que não se foi dito nem aprendido. E é Deus quem quebra esses traumas. Que uma vez que uma pessoa vive essas situações complexas no lar, e que ela hoje superou, e hoje é uma mulher de Deus, um homem de Deus que tem um lar abençoado, foi porque Deus fez essas coisas. Deus sarou, Deus agiu, Deus moveu. E nada acontece com a minha imersão, sabe? Tá inerte. Estou inerte aqui, espero que Deus faça um milagre. Não. Naquele momento que eu compreendo que eu não vou reproduzir o que minha mãe fez, o que meu pai fez, eu busco em Deus uma mudança, um novo posicionamento, eu faço uma nova história para a minha vida. Né? É assim, e o exemplo segue-se, porque aquilo que você faz na sua casa, o seu vizinho vê, quem trabalha contigo vê, Sim, a tua família te dessa vê. forma. Né? Então aquilo se espalha como o cheiro de um perfume quando é exalado.
Não é possível, é impossível alguém não ver e você não atrair pessoas. A irmã falando sobre oração. Eu não posso cobrar de uma igreja oração, de um círculo de oração, de pessoas oração, quando eu não oro. Quando eu não demonstro uma vida de oração. Quando eu não moro na minha casa. Quando eu não oro para fazer tudo aquilo que eu devo fazer. Então, se eu não influenciar, eu não mostrar pelo meu exemplo, e às vezes, aí você comentando sobre mim, aí às vezes assim, eu não estou preocupada em ser um exemplo para que as pessoas digam, ela é maravilhosa, ela é linda. Olha só. É porque às vezes eu fico pensando assim, eu só me sinto bem se eu conseguir seguir isso aqui. Não é por reputação, não é verdade? Isso não é por isso, mas aqui eu compreendo e eu penso que muita gente, a Bíblia diz que nós erramos por falta de conhecimento. Então eu compreendo que o meu primeiro ministério é minha casa, eu preciso ter um tempo para cuidar da minha casa, do meu marido. Se eu souber administrar o meu tempo, e é o que está matando muita gente, essa falta, essa questão de compreender a importância de administrar o tempo. Então, se eu puder administrar ele, eu vou poder. Tem sim como eu cuidar da minha casa, do meu marido, dos meus filhos, da minha vida pessoal. Eu tenho todos os dias um horário de oração na minha casa. Né? Eu tenho um horário de acordar, de dormir, de comer. Às vezes eu saio para fazer atividade física. Eu tenho um horário que eu vou planejar minhas aulas. Eu tenho um horário de ir para a escola. Então, assim, estabeleça-se horários, estabeleça prioridade. Ontem era um domingo, pelo amor de Deus. Tem muita gente trocando domingo por trabalho. Pelo amor de Deus, consagra aí esse dia. Disse assim, não, hoje, só se o mundo estiver desabando. Deus disse assim, não, sai daí. Mas amanhece o dia, faz um almoço, ou sai para almoçar com a família, né? Vai cuidar de você, vai com seus filhos, vai principalmente, vai para a igreja, prioriza aquilo ali, não importa, o restante da semana que vai resolvendo aí, vai se encaixando o que deve ser feito. Mas, assim, é se organizar. É prioridades. Verdade. Aquilo que deve ser feito no tempo certo. Verdade, eu queria aproveitar esse gancho diante de outra pergunta que temos aqui. A gente já está encerrando, viu, gente? Temos mais uma pergunta aqui, mas antes dessa pergunta, eu queria aproveitar e abrir o meu coração para vocês a respeito de uma coisa. Vocês falaram acerca, né, um pouco do relacionamento de vocês. Eu queria abrir aqui meu coração para vocês, externar algo muito íntimo meu, acerca de relacionamentos. Então, assim, como eu comentei no início, eu tinha essa questão muito forte em não baixar a cabeça para homem, né? Por ter sido abusada e tal, na infância eu tinha muito trauma, também não cresci com meu pai, vim ter acesso ao meu pai agora em 2019, então assim, eu não tive essa questão da figura paterna e tal, então assim, imagina uma mulher arisca, minha mãe, no dia dos pais a gente dava o feliz dia dos pais para quem? Para minha mãe, daí você já começa a entender o nível da carência paterna. Então assim, eu fiz assim, nossa, eu não aceito morar nesse interior. Não aceito. Então, quando eu cheguei aqui em Camaçari, por N motivos me trouxe aqui, eu sabia exatamente o que eu queria ser. Uma mulher empoderada. Não deixa. Uma mulher empoderada. Né? Determinada a ser uma mulher empoderada. Eu quero ter o meu trabalho, meu dinheiro, eu não vou depender de homem nenhum. Seu foco era esse. Meu foco era esse. E não era cristã, tá, gente? Então, vocês já imaginam aí, né? Sim, esse empoderamento Esse empoderamento, o sangue de Jesus tem poder. Então, aí eu conheci o meu marido, um homem que cresceu na igreja. E você falou uma coisa assim, que nós somos a influência dentro de casa. Os nossos filhos, eles se espelham em nós. Sim. Então, com pegando um pouco para vocês entenderem mais ou menos como que eu era, imagine aí, eu era muito arisca com meu marido. Tem aquele início, né, do casamento são amores, você só mostra o amor, o lado bom, você esconde aquela partezinha, aquela bagagenzinha que não é tão boa, mas de repente eu comecei a expor fraturas na alma. Fraturas na alma. E comecei a ser uma mulher totalmente insubmissa, pelo amor de Deus, o quê? Era líder na igreja, então eu era melhor que ele. Eu sei falar melhor que ele. E não sei o quê. Tudo queria ser melhor que ele. Sim. E aí, quando eu falo que a Bíblia, ela protege a mulher, não é machismo, é proteção, é por isso. Todas as vezes que eu ocupei este lugar, que não era meu, um lugar ficou vazio para alguma coisa. Forte. Muito forte. Ficou vazio para alguma coisa. Eu comecei a ver a minha filha rejeitando o pai. Eu tô abrindo o meu coração aqui. As minhas atitudes estavam espelhando nela. Ela começou... o pai chegava lá, o senhor não sabe? Você via que não havia... E eu, sabe, sempre muito aquela mulher muito raivosa, de explodir, de dar murro em parede. Era assim, desse jeito, explosiva. Muito explosiva.
Então, eu comecei a clamar ao Senhor, ele me apresentou a minha primeira ferramenta que me ajudou foi o coach, que muitas pessoas têm um preconceitozinho com o coach, mas eu fiz a formação em coach pela Febracis e foi uma ferramenta de Deus poderosa na minha vida, na minha família. Conhecimento. Com certeza. E aí, até a minha filha vai fazer 10 anos, e ela fala assim, graças a Deus, né, mãe, que a senhora conheceu o Paulo Vieira. Então, eu comecei, então eu estava numa empresa, eu pedi demissão. Eu fiz assim, eu preciso cuidar da minha família. Então, eu abri mão do trabalho na indústria. Hoje eu estou numa área que não tem nada a ver com as minhas formações. Daqui a pouco eu vou fazer até meu marketing, viu? E aí eu decidi ser empreendedora. Uma coisa totalmente fora do terapeuta, do técnico de nutrição. Totalmente fora. Mas que me permitiu estar cuidando da minha família. Sim. Então, eu comecei a ser submissa ao meu marido. E eu comecei a ter paz na minha alma. Aquele excesso de raiva, aquela sobrecarga, começou a ser diminuída, porque eu comecei a ocupar o meu espaço. Então, quando eu comecei a ocupar o meu espaço, o espaço de sacerdote provedor começou a ser ocupado por ele. Glória a Deus. Aleluia. E a minha filha começou a respeitar ele como um homem que ele merece ser respeitado. O sacerdote, ela sabe disso. Falo, filha, na hora que a gente prepara o almoço, qual é o maior pedaço do frango é de quem? Olha Ela é aí. do meu pai, porque ele é o sacerdote. Eu fiz exatamente. Olha aí, que coisa linda. Exatamente. E eu sinto uma gratidão em ser submissa ao meu marido. A estar na mesma missão que ele, entendendo que Deus colocou ele na minha vida para me proteger emocionalmente, principalmente emocionalmente. Que testemunho forte. Então é isso, Ai, gente. Muito E forte. o interessante é que Deus une não só vidas, mas propósito. Propósitos. Porque em outras Sim. situações ele podia ter separado de você. Mas ele ficou, porque talvez ele tenha entendido que ele tinha que ser resistente e através da sabedoria dele, da persistência dele, ele conseguiu Verdade. superar. Tiago, você é um homem de Deus, meu irmão. Você é um sacerdote, pode ter certeza disso. Ele poderia não ter É. suportado, Poderia não ter mas ele suportado. passou pelo Porque processo Deus tem junto propósitos. junto com você. E hoje você está aqui, essa mulher de Deus abençoada. Amém. Em Gente, partes, isso é dá lindo. graças a ele que também ajudou nesse processo. Verdade. Esteve E com temos você. aqui uma pergunta de uma pessoa misteriosa, brincadeira, de um homem. Ele fez essa pergunta, olha só que interessante, né? A gente conversou um pouquinho nesse instante sobre a questão da sexualização. Ele fez assim, Sim. o que vocês diriam sobre a mulher que encontra-se em estágio de hipersexualização, tendo como referência artistas e cantoras famosas que pontuam a sexualidade como poder? Mãe, nós falamos até um pouco sobre isso, não foi, Elô? Justamente. Acho que ele Sim. mandou até antes, né? Acho que a gente já Que estava nesse maravilha, conteúdo, pergunta é verdade. maravilhosa. Olha só, como é o nome dele? Alex, você falou o nome? Alex? Everson. Assim. Pronto, Everson. Nós estávamos falando justamente sobre isso. Hipersexualidade. É como a gente falou aqui há pouco. Existe uma busca incessante por ser, ter a necessidade. Existe um vazio na alma Na alma. que essa pessoa ela busca ressignificar alguma coisa, só que ela não tem um ponto de equilíbrio. Uhum. Não existe esse ponto de equilíbrio, né, nessa pessoa. Então, essa busca se torna exacerbada, descontrolada. Mas quando vemos que existe a possibilidade, eu falo de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que não se espera. De que você tem em um ponto de equilíbrio a fé. Uhum. E que você pode, você, seja quem for, buscar esse equilíbrio no Senhor, buscar esse posicionamento, exercendo o nosso papel, nós encontramos, sim, a chave para conseguir ressignificar Uhum. toda e qualquer situação. Então, assim, hoje eu vejo, como Heloísa falou, essa procura, essa questão de ser validada o tempo Aceitação, todo. né? Nós Aceitação. precisamos ser validadas. Nós temos que ter validação. O homem, hoje, não todos, não agravando e não generalizando, tem aquela busca incessante sempre por algo novo, nada contra, de busca assim, especialização,
nós buscamos ser também, ter mais conhecimento, buscamos Que ser mulheres empodera mais o homem. sábias. Isso. Sugestão Empoderamento masculino. É. Então, é uma Autonomia busca, sim, dele, porque tem também. qualidade de Eles vida a também gente têm, precisa. Hoje é Uhum. importante termos isso, mas a gente não pode fugir da base, dos princípios. Eu costumo dizer também nas minhas palestras, quando eu vou palestrar, e eu amo demais o que é eu bom faço. demais. É bom, né, É Luísa? muito bom, Quando gente. fazemos o que gostamos, e quando o Senhor, ele me chamou, ele disse, eu perguntava ao Senhor, sabe, Luísa, o que irei eu fazer na tua casa, na tua obra? Aí o Senhor falava assim no meu coração, filha, não pergunte o que você vai fazer, mas só faça. Ele Siga. direciona, né? Siga e eu direciono. E ele foi distribuindo dons que eu nem imaginava. E quando eu vejo a minha família, 23 anos de casada, 2 filhos, um rapaz de 20, uma mocinha de 10 anos, e eu vejo a base, o amor, o equilíbrio que hoje a gente conseguiu construir, eu glorifico a Deus, porque ao contrário, Rai, do que você viveu, o meu esposo era essa pessoa, em que não tinha um apoio, um equilíbrio, e ele vivia cheio de traumas e cheio de dores. E eu tive que fazer com que, apoiar, sabe, Lô? É apoiar essa jornada dele. E se eu desistisse, eu fico pensando, porque as pessoas olhavam e diziam, não tem jeito. Só que o Senhor me posicionou para dizer assim, suporta um pouco mais, porque grande será o galardão na tua vida. Grande será a obra que eu vou fazer no meio da tua família. Então eu tive essa base, esse suporte. Então, quem somos nós? Eu costumo dizer nas palestras que a Bíblia, vamos botar a Bíblia por causa vamos dizer assim, aqui, materialmente, você pode me dizer o valor dessa Bíblia? Você fala valor financeiro? Financeiro, material. Eu acho que em torno de... É o que de estudo? Não é uma Bíblia Eu acho... sagrada que tem o hino da harpa, tem tudo, completinha. Pode abrir, Rai, Eu acho que... para dar uma deixa eu ver olhada se se é você... de estudo. Acho que ela não é de estudo, então ela deve ter Sim. custado aqui uns R$55. R$55, pronto. E você, Lô, o que é que você acha? Uns R$100. R$100. Olha só, cada um Valor deu o seu físico. valor, né? Uhum. Material, Exatamente. físico, do que está por fora. Vocês precisaram ver. E é isso que a sociedade está fazendo, que os homens estão fazendo. A hipersexualidade também está nos olhos de quem vê, por fora. Mas o grande valor está dentro. E esse valor que está dentro, ele é inegociável. Ele é imensurável. Porque quando abrimos a Bíblia, estou colocando a Bíblia porque é a base, é o princípio, o valor, a estrutura. Quando abrimos ela, é a palavra de Deus. E ela não tem valor. Tem preço? O preço foi pago. Por amor de nossas vidas. Então, quando vemos uma pessoa buscando essa hipersexualidade, é porque está faltando Exatamente, o excesso o princípio, a palavra, o amor. Gálatas 5:22, os frutos do Espírito. Então, precisamos fazer essa análise, primeiro dentro de nós. Porque a gente pode... Tem muita gente que... eu sou empoderada, eu desenvolvo uma ação, um trabalho em que eu gero empoderamento. Nada contra as pessoas que fazem esse empoderamento. Mas vamos analisar qual é a raiz desse empoderamento. Porque eu trago aquilo que eu tenho dentro de mim. E muitas das vezes aquilo que está dentro de mim, eu gero em você. Eu germino. E aí o que é que acontece com isso? Se for negativo, eu vou gerar isso. E se for positivo,
vai dar certo. Ou seja, essa questão da hipersexualidade demais, gente. Se você não tem sua identidade, né? Firmada em Cristo. Se você não tem essa identidade, quando você se encontra nessa identidade, você vai saber exatamente quais são os seus valores e seus princípios. E se você entende o seu valor, o seu princípio, você não precisa se espelhar naquilo que você está vendo que é em excesso. Exatamente. Porque você observa exatamente como você falou sobre a Bíblia. Observando, eu estou vendo exatamente o valor daquilo. Eu devo me comparar daquela forma. Nós o tempo todo estamos buscando, como você falou, aprovação. Precisamos estar acolhidos, precisamos fazer parte de algo. Então, quando você, mulher, você não sabe a quem você pertence verdadeiramente, quando você não sabe exatamente onde está a sua identidade, você vai começar a se espelhar em coisas baseadas na sua falta, na fratura da alma. Isso. E aqui a gente já entra até também quero mandar aqui um abraço para a pastora Célia. A pastora Célia, uma mulher posicionada, está aí nos acompanhando. Verdade. Um beijo, pastora Célia. E temos aqui uma pergunta. E aí, depois dessa pergunta, a gente vai fazer umas consideraçõezinhas final, que a gente já está chegando no final do nosso. Certo. Eu sinto que aqui nós tínhamos assunto para umas 5 horas. Olha. E a pergunta é assim, da Nívia Aguiar. Aguiar. Eu tô assistindo esse sobrenome. Sacou? E a Nívia tá perguntando assim, ó, até que ponto o empoderamento, eu gostei disso aqui, ó, ou a vaidade excessiva atrapalha a vida da mulher cristã. Ó, para a Nívia. E aí, eu vou deixar com... eu acho que isso eu já falei, né? Eu acho que a resposta é bem óbvia. Quando é que ela atrapalha? Em 2 sentidos. Quando ela traz o pecado. Por quê? O exagero, ela vai trazer a sexualidade, a vaidade, e não é a autoestima elevada, não, é aquela questão de se mostrar, de ser aceita, de ser elogiada, de ser vista. Aí sim, se você como cristã estiver no espelho se arrumando e você estiver na sua cabeça, na sua intenção de se vestir para que chegar num ambiente todos venham olhar para você, aí você já está começando a pecar. E não importa se você tiver com vestido comprido, cabelo comprido, não, porque se no seu coração você já está naquela intenção de que eu vou me arrumar para eu chegando, todo mundo tem que me ver, então o sapato é de ouro, o brinco é de ouro, porque a gente fala muito de vaidade, Salomão diz que tudo é vaidade. Mas o que é vaidade? Né? Às vezes as pessoas acham que vaidade é uma calça, é um brinco e tal. A vaidade começa do coração. Por mais que eu não esteja com a calça, isso é uma questão de costumes, a gente já está entrando em costumes. Por mais que eu não esteja, né, com essas questões aí, mas muitas vezes o nosso coração está pecando, porque eu estou procurando me mostrar, ser vista, aceita por alguém ali. E a gente compreende que, às vezes, já estamos falando, né, no reino espiritual aqui, de igreja, tem muito dentro da igreja também, em alguns ambientes, em alguns locais, aquela cultura. E quando a gente fala de aceitação, a gente está falando de grupo, de comunidade, de locais, né? Que às vezes a gente se reveste aquilo que a gente não é para agradar e ser aceita naquele meio, naquele grupo. Então, às vezes, já vi muita gente dizer, não vou para a igreja tal, porque o pessoal é muito luxo, anda muito bonito. Então, porque eu não tenho uma roupa linda, maravilhosa, não posso estar nas crenças limitantes. Aí, às vezes, também a outra diz assim, eu só vou se eu tiver uma roupa boa. Então, poxa, você está indo com o propósito de adorar ou é porque você está preocupado que você tem que estar bem apresentável? Exato. Né? Então, o exagero é quando vai ocasionar aquela questão do pecado. E o pecado pode ser na mente, no corpo, a questão de você estar, como é que podemos dizer, sensual também, né? É o que a gente vê muito hoje na igreja. E isso, eu falo, aquilo que você tem visto demais, sabe? Nós temos um neurônio chamado neurônio de espelho. Então, a Bíblia fala assim, cuidado com a mesa dos escarnecedores, né? Cuidado nas mesas que você se assenta. Sim. Cuidado com as pessoas que você tem andado. A neurociência fala que nós nos tornamos a média das 5 pessoas que nós mais andamos. Né? Sim, e sabe o que é interessante? Teve uma cantora aí famosa, e já entramos aqui nas 2 perguntas, que eu não vou citar o nome, porque eu acho que pode dar algum problema. É melhor não. Então, não vamos citar o nome dela, mas vocês vão saber. Cite exemplo, que provavelmente não vai ser a única. Deve ter muitas. Então, essa cantora super famosa está estouradíssima, né? Ela sempre foi, né? E ela traz muito essa questão da hipersexualização. Ela lançou um clipe recentemente, na verdade, todos os clipes dessa mulher é polêmico. E aí, às vezes, eu vou para me analisar, né? Para ter essa noção do que é que está acontecendo, que eu vi o pessoal falando muito a respeito, né?
que a gente também, quando a gente entra nessa questão das fraturas da alma, nós também abrimos a janela para a questão demoníaca, tá, gente? Sim, Demônios sim. existem, o mundo espiritual existe. Sim. Então tá tudo muito atrelado. Ou vocês acham que essa questão do feminismo, dessas questões da hipersexualização são fraturas na alma? Ou também tem uma influência no mundo espiritual por detrás disso? Também tem. Na viu? realidade, era a janela que estava aberta, né? A Deu a fratura. brecha, foi a brecha. E aí houve o espaço justamente. para ação. E aí eu vi. Aí eu resolvi entrar, né? Porque primeiro eles lançam os pedacinhos lá no Instagram Sim. dela. Spoiler. Gente, o que tem de mulher cristã seguindo, sobre curtindo isso. os conteúdos, eu acho que eu tô num perfil errado. É sério, então, se você, o tempo todo, porque a gente passa, a grande maioria do nosso tempo, a gente tá no celular, né, gente? Quem é empreendedora, principalmente, tá ali respondendo, Sim. às vezes a gente vai pro Instagram, Sim. tem que postar conteúdo. Sim. Quem é que você tá seguindo nas redes sociais? Isso. Se o nosso neurônio e o espelho está ali ligado, Beleza. conectado, isso tá refletindo em você. Isso diz muito sobre quem somos. Justamente. Então, que tipo de conteúdo você tem consumido? Quem são as Verdade. pessoas que Eu não você tem paro se pra olhar, inspirado, imagina não seguir. é? Ó, pra isso eu não tenho tempo. Não Perfeito. tenho. Aí eu pensei, Perfeito. tipo, em vez de eu estar aqui fazendo isso, eu poderia estar dormindo. Eu prefiro dormir. Ou ver uma comédia, Ver rir, mais. ou ver uma comédia, alguma coisa pra rir mais. Eu gosto de rir. Algo com a família, É. né? Não por dá, fora. não dá. É Dá só- uma coisa na alma, assim, uma agonia. Então, cuidado Então, com não o quero tipo de me pecar. conteúdo, né? que temos Com certeza. consumido. Qual é o Temos tipo que de ter conteúdo? bastante Isso cuidado. reflete na questão feminina, porque o que, é que a gente acontece? Isso é uma coisa até hoje muito discutido quando a gente fala a questão feminista também. Ela está relacionada também a essa questão da questão da autoestima. Quando a gente fala em autoestima, o que a mídia mostra, né, o capitalismo mostra, a sociedade mostra, que a mulher tem que estar linda, maravilhosa, tal. Sim. Desenha-se um perfil. Então, as mulheres, elas ficam para olhar no celular essas coisas aí, elas querem ser igual, e quando beleza não são, inalcançável, né? isso é uma beleza física, quando não, aí vem a baixa autoestima, o Ou desânimo. as belezas de filtro, viu, Sim, Elô? começa o desespero. Ah, Começa o eu desespero. preciso ser. Olha as só, ela não tem loucuras, uma né? celulite e a minha está aqui um buraco bem fundo. Aí Ela começa não o tem uma desespero. ruga, a minha tá de estrelinha. Eu uso bastante Porque filtro. está causando até morte em muitas mulheres, né? Causando até morte em muitas mulheres. Então, é justamente sobre isso. A gente fica justamente naquela questão da influência da mídia, né? Sim, Em relação a essas sim. questões. Enquanto muitas vezes, quando mulher de Deus, o nosso brilho, a nossa beleza, não tem que ser só externa, mas também interna. E eu amo muito esse tipo de beleza. Eu Ai, a sempre Bíblia elogio fala alguém. sobre isso, né? E muito... Eu sempre elogio, porque assim, tem mulheres que me chamam a atenção como mulher também, justamente por essa beleza. Sim. De conseguir ser algo educada, diferente, né? E não tem problema, saber falar, né, saber Elô, sair. da gente elogiar. Porque isso tem mulheres que hoje eu são digo tão pra ditas, elas, você é empoderadas. muito linda por dentro e por fora. Isso, por dentro e Porque por eu não fora. consigo ver isso aqui. Eu vejo a alma e aquilo reflete por fora. Isso. Porque ela sabe se Perfeito. sentar, ela sabe levantar, ela sabe conversar, ela Se sabe lidar com as pessoas, se comportar. Eu não falo Há uma só de luz. elegância. Eu falo de um ser que parece que é iluminado por Isso. Deus, é Energia claro. que Energia. flui. Isso é uma coisa muito Que forte. flui. Isso Então é eu muito chego bom. e digo, você é muito linda por dentro e por fora. Me Sim. sinto bem quando estou com você. Sim. Senta aqui, vamos conversar. Energia. Às vezes eu brinco assim, eu digo, não, eu quero ser sua amiga, me sente aqui com você. Sim. Por que Zero não? competição. É dito não, que a não. gente precisa andar com pessoas que tragam essa luz para nossa vida. Exatamente. E a gente também irradiar essa luz para outras certeza. pessoas. Então a gente fica buscando muito isso. Como mulheres cristãs, a gente precisa ressignificar, volto a dizer o que é empoderamento. Você pode sim, pode se cuidar, pode ir para academia, Sim. pode se vestir bem. Você está trabalhando, está pagando as suas contas, por que não? Está devendo nada a ninguém. Isso. Se vista linda, Pode estar seus maravilhosa, filtros no levante. Instagram. E se olhar no Levante-se, espelho, né, Lu? Se olha no Sim. espelho e diz, estou linda para Vai dizer, Jesus. com Isso certeza. é importante, gente. E é claro, É importante porque a mulher tá aí querendo arrumar um namorado, querendo casar, pelo amor de Deus, sacode a cinza. Gente, Levanta, e a porque o homem Bíblia? tá aí. E aí, poxa, velho, a competição tá grande. O cara tá na pista, mas tem 10 atrás. Aí a mulher tenta na fila e tá nesse desânimo todo. Pelo amor de Deus, levanta. Essa maquiagemzinha leve pra me espantar. porque você já coloca é as vestes de linho Sim, e reage. Com as princesa, vá à luta, né? Com toda a moderação. Vai claro. lá, realeza. Gente, e Mas a assim, Bíblia fala você sobre. quer trabalhar, queira, vá estudar, vá fazer uma faculdade, empreender. né? Veja aí com seu marido a possibilidade aí de vocês conseguirem Isso, conciliar alinhamento. alinhamento na casa. Tem marido
maridos que incentivam a mulher, que não vá, meu Sim. bem, vá. Porque a questão, hoje em dia, a gente está vivendo, infelizmente, a situação, infelizmente, que as despesas do lar não cabem, às vezes, só o marido. Só A não o ser que você marido. tenha casado com um herdeiro aí, viu? Maravilha. Mas se não é o seu caso, por favor. Então, O meu às é um vezes... guerreiro. Mas eu mesmo. O primeiro. Mas é. A primeira coisa que. Como é que se podemos dizer? A gente falando sobre essas questões de experiência na casa, né? Na minha família, eu tive irmãs que casaram, se separaram e elas foram pai e mães. Então eu pensava assim também, meu Deus, tenha misericórdia, espero que isso Não, aconteça não comigo, quero mas assim. sim. E aí? Então, quando eu pensei em trabalhar, eu pensava, não era só, não era um empoderamento, eu pensava, não, eu preciso, como é que podemos dizer, ter um sustento. Eu Sim. preciso ganhar dinheiro. Auxiliar, É auxiliar. necessidade, o ganhar dinheiro é Sim. necessidade. Ser essa auxiliadora, realmente. Você quer ver Sim, desespero por quando que tem não? filho, meu Deus do céu. Você tem filho aí que a mulher fica... Mas o fato de eu trabalhar, e eu tive essa experiência, que quando eu passei 5 anos, quando eu tive os meus filhos, que eu passei 5 anos em casa sem trabalhar, aquilo me causou também uma certa agonia, porque o Sim. fato de trabalhar não é só ganhar dinheiro. Para mim era assim uma satisfação, era uma Você conquista. saber que está Saber que eu sendo estou útil em algo, produzindo, que eu estou sendo produtiva, útil, sim, estou vivendo com frutificando. pessoas que eu estou aprendendo, eu estou produzindo. Porque no momento que você para, parece que a sua mente também vai se travar. Nos sentimos vivas. Fica assim, sabe? Meu Deus. Mas eu não queria que esse sentimento de, não, vou trabalhar, eu quero estar no meio de pessoas, eu quero fazer útil, eu quero ajudar, eu quero produzir, eu quero aprender. Mas em nenhum momento esse sentimento foi com que eu dissesse, não, eu vou abandonar minha casa, porque eu estou muito ocupada. Eu ouvi esse discurso de jovens, muitas vezes, não vou para a igreja porque eu estou fazendo a faculdade. E, minha filha, tua faculdade é integral, é? Mas tu dorme, tu come? Porque isso é importante, viu? Então, assim, a gente gera desculpas para Bate nós cartão. mesmos, né? As Para historinhas. nós mesmos, para justificar os nossos erros, né? E as nossas faltas. E aí dizer que, não, porque eu estou fazendo isso. Não. E aí, não, eu quero trabalhar, eu quero produzir, eu quero aprender. Eu estou fazendo a minha pós, né? Não terminei ainda, estou já, né, caminhando a pós. Então, Amém. assim, e aí, em casa, o que eu faço? Não, eu não posso abrir mão também de coisa que fazer em casa. Então, tem que estar ali também, né? Então, é Conciliar. questão de conciliar. E deixa eu dizer uma coisa, e outra, a Bíblia, mais uma vez, ela nos dá totalmente essa orientação. Você tá achando, ai meu Deus, eu tô cansada porque eu faço tudo isso. Tudo bem, a exaustão física, mas no final do dia, nossa mente tá, nossa, foi tão produtivo. E quando a gente vai lá em eu só oro agradecendo Provérbios, todo dia, quando eu vou Amém. dormir. Obrigada, Também. Senhor, pelo dia de hoje. quando vamos em Provérbios 31, a mulher sábia, né, essa mulher preciosíssima de Provérbios 31, ela faz o quê, gente? É uma mulher empreendedora. Olha, ela acorda Ela cedo. tinha servos, então quer dizer que ela não era pobre. Sim, Gente. ela acorda cedo, ela dá Empregada, ordem, ela era fazendas, produtiva. riqueza, Sim, vida descatinha. ela dá ordem aos Produtivíssima. servos. Isso. Ela compra terras. Sim, produz. Ela vende, ela produz com as próprias mãos. Sim. Então, nós não estamos Tecendo falando de uma um mulher pacata aninho. que só fica em casa, que as pessoas Isso. acham que Mandando. também não há problema, tá, gente? Mas deixa eu dizer aqui uma coisa. Quando Cristo nos chamou para ser mulher, nós somos mulheres, automaticamente ele coloca em nós essa mulher aqui de Provérbios. Essa mulher que Preguiçosa, não. empreende, essa mulher que cuida do lar, essa mulher que cuida dos filhos, essa mulher pronta para ter pessoas auxiliando, como ela dá ordem aos servos. Sim. Deus colocou tudo isso dentro de nós. E o problema é que nós não estamos conseguindo achar equilíbrio. Muitas de Sim, nós não estamos sim. achando equilíbrio sobre tudo É isso. Então Deus não chamou só para você ser nesta direção. Ele disse que ele colocou dentro de nós o poder da multiplicação. E a Nós ciência podemos explica sim isso. Essa capacidade ser que a mulher tem. tudo isso, mas em equilíbrio e debaixo da palavra, dos princípios e dos valores bíblicos. Amém. Não é verdade? É. Amém. E quando a mulher toma um posicionamento e se rebelar, deixar, largar, não quero, não faço, não acho que isso é certo, que isso é justo, a gente entende que eu acredito que quando Deus criou a mulher como ajudadora ali, né, disjuntora de Adão, estava ali Adão e Eva, isso já veio na característica do homem e também na característica da mulher. Pode parar para conversar com qualquer mulher, não importa cor, intelectualidade, religião, traumas, o que ela tenha. Toda mulher, na sua característica, ela pode não admitir, não aceitar,
Mas Deus formou ela assim. E no fundo, ela sabe que o papel dela é aquele ali. Perfeito, ela tem né? vontade daquilo ali, mas são coisas que atrapalham aquilo ali na vida dela. Ela sabe ser como esta fazer. mulher, É. sabe? Essa mulher querer ter isso tudo. E às vezes o sentimento que elas têm é porque talvez elas não conseguirem, quando elas veem alguém que tem uma estrutura, que conseguiu, que venceu, que alcançou, aí vem dentro os sentimentos ruins e elas dão ênfase a isso aí. Né, a decepção, a raiva, a incompreensão, culpar alguém por isso, por aquilo. Mas assim, dentro da natureza da mulher tá isso. É claro, foi colocado em nós. Esse dia eu estava vendo uma mulher riquíssima, né, esposa de um jogador. Ela estava em casa fazendo comida e quando ele chegou, ela é milionária. Chegou e aí ele jantou e comeu e ele elogiando. Ela ficou tão feliz com aquilo ali. Não é? Mas você acha que é besteira? Mas o simples fato dela ter feito a janta para eles, não Perfeito. foram para um jantar espetacular. Foi na casa feito dele, na pelas mãos mansão dela. dele, não foi Coisa feito linda. por ela. Ela deve ter Perfeito. milhões de empregados, mas naquele dia ela pensou assim, poxa, eu vou fazer algo diferente. Tá na natureza da mulher isso, o zelar, o cuidar. Deus a fez para isso. Tá Amém. determinado, tá no genes da mulher. Só que essa rebeldia que a gente está vivendo hoje, me perdoe a palavra, é essa mesmo, essa rebeldia, é distorções de valores, é a atuação de Satanás, justamente para desfazer tudo aquilo que Deus fez. O empoderamento hoje que estamos vivendo é apenas individual. Pessoas buscando fazer o que quer, Preencher da os forma seus que próprios quer, egos. e ainda quer justificar, quer que crie leis para acobertar aquilo que elas querem fazer. É Ou claro. seja, eu preciso fazer, mas eu não posso fazer como se eu fosse a rebelde. Elas então nem eu quero elas que alguém diga aceitam que eu... aquilo. Precisa que tenha uma lei para que elas se Isso. sintam validadas. Então alguém Tá precisa validada dizer, a lei de está alguma dizendo que eu estou forma. certa. Protegidas. E onde é que isso vai parar? Onde é que vamos parar? O que falta mais vir aí à frente? O que é que falta mais acontecer, além do que a gente já está vendo hoje? É isso Se que der assusta. essa abertura, muito mais coisas vai acontecer. E a mulher está se matando, ela está se mutilando. Porque Eu- ela está buscando tudo isso, mas no fim das contas ela não é feliz. E olha, chegou aqui uma pergunta que encaixa perfeitamente com isso aqui. A pergunta tá assim. Há um sistema que, aos poucos, tem ganhado corpo. E o alvo desse sistema são as famílias. Homem e mulher são a base para a Base. sustentabilidade de uma família. Porém, esse sistema tem subvertido os papéis. Como voltar ao início e como fazer para não ser engolido por esse sistema liberalista? Eu dizia até que um sistema libertino. Não vai voltar. Isso não volta. A tendência é crescer. Porque a Bíblia diz que quem está reinando é Satanás. As pessoas não estão buscando a Deus. As pessoas não estão preocupadas. E aí não é porque Deus perdeu a batalha. Não é porque Deus não esteja no controle de tudo. Mas Deus deu livre-arbítrio. Né? E ele deu uma promessa. Ele vai vir. Ele voltará. Ele não vai acabar mais o mundo com fogo como ele fez com Sodoma e Gomorra. Sim. A partir daquele momento ele entendeu o quê? Né? Ele está dando as oportunidades da gente melhorar, da gente mudar, da gente reviver uma nova história, da gente. Mas as pessoas estão buscando aquilo que elas querem, que elas desejam. Agora alguém quer mudança? O Senhor diz, eis-me aqui. Alguém quer sair dessa situação em que está? Deus tem poder, Ele pode mudar. Mas estamos caminhando para o fim dos tempos, isso não vai mudar, vai aumentar, porque a Bíblia diz isso e vai se cumprir. Se nada disso estivesse acontecendo, estivesse no paraíso, tudo lindo, maravilhoso, a Bíblia estaria mentindo. Gente, eu juro pra vocês que eu não É esperava por essa isso- resposta tão direta de Não, Elô. mas é fato. Mas é Sabe dolorosa, por que eu estou mas dizendo isso? É verdadeira. para que você, mulher cristã, se posicione Posicione. e ore pelo Isso. seu lar. Porque ele não está querendo, o mundo que nós estamos vivendo, não está querendo aí melhorar a sua casa, a sua família. Ela quer Não. destruir. De que forma está destruindo? Formulando novos lares. Eu sei que tem Sim. pessoas nessa condição que estão nos ouvindo. Me perdoe, mas o que Deus está dizendo e a palavra diz é isso. Então, qual é a estratégia hoje de Satanás? Vamos mudar. Vamos tirar. É homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia fala sobre isso. Não adianta a gente passar panos quentes, não, porque a gente ama, a gente respeita, mas a palavra de Deus deve ser dita, deve ser falada sim. Porque nós vamos prestar conta diante de Deus quando muitas vezes a gente não fala a verdade. E a estratégia de Satanás é essa daí, isso não vai mudar, não vai diminuir. Agora, você, mulher de Deus, homem de Deus, ore pela sua casa,
ore pelo seu lar, cuide do seu marido, cuide da sua esposa, deseje se casar, deseje ter filho, porque isso é o cumprimento da palavra de Deus. Agora, as mulheres na igreja estão precisando, né, ter visões espirituais. Precisa se posicionar como mulher de Deus. Elas estão, como mulheres tolas, destruindo o seu casamento. Meu Deus, gente, Tem vocês mulheres não estão na entendendo a igreja, atmosfera nesse lugar tem aqui, mulher na igreja que está saindo para casar com outra mulher e homem na igreja saindo da igreja para casar com outro homem. Isso é sério, terrível. Então, É a realidade. vou aproveitar. Sabiamente, né? Eu vou aproveitar e vou agora deixar você pegar esse gancho aí mesmo. Eu que vou foi uma pegar esse facada. gancho Você que já eu tô pode dar aqui suas arrepiada. considerações. As minhas considerações, porque assim, eu separei esse versículo bíblico num momento de oportunidade realmente de encerrar. E como está sendo forte Tá. esse alinhamento Tá. do céu. Uhum. Porque muitas das vezes somos julgados dentro da sociedade também e não temos chance de recomeçar mais. Porque somos leprosos. E quantos leprosos tem aí também? Que estão tentando buscar. Mas a igreja, o papel da igreja é aquele de buscar, é aquele de dizer, como está em Gálatas 5:22, amar, bondade, temperança. E onde está esse papel? Onde estão esses frutos? Né? Onde estão esses frutos do Espírito? Fazendo o quê? Julgando, apontando, não dando chance a essas pessoas. Porque tem gente que precisa e quer mudar. Sim. Só precisa que dê a mão, Alguém dá a mão um com abraço, amor. com amor de verdade, olhar nos olhos e dizer, você vai conseguir. Conseguimos fazer isso juntos. Mas o papel da sociedade está só em julgar. Sim, É o condenar. tempo todo. Condenar. Não, eles já julgam e condenam, já faz tudo de uma vez só. Então, Não, Deus dá deixou sentença, vai para o inferno. isso. Não tem chance. Como Quer se dizer, Deus a não gente olha quisesse. para Jesus e vê que um homem que foi 100% homem, 100% Deus, passou por morte de cruz e conseguiu. Ele não foi, ele deixou, ele se entregou como exemplo. Uhum. Então, o que a gente pode fazer? Se ele foi julgado, condenado, olharam ele com outros olhos. Um homem que foi perfeito. Cuspiram em sua face. Quanto mais nós. Então é sobre isso, a gente precisa refletir sobre isso, porque a sociedade não muda, a sociedade somos nós. A sociedade não muda porque nós não mudamos. Sim. E é daí para pior, infelizmente. Estamos acomodados. Estamos sim. E no discurso com de essa hipocrisia, base, né? Aí vai me trazer aqui Josué 24:15, que diz assim, desse posicionamento. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Glória a Deus. Então eu deixo essa mensagem para você, mulher, para vocês hoje que estão aqui, né, o pessoal da equipe. Eu deixo para nós de reflexão. Se não somos servas, se não somos servos verdadeiramente, a quem iremos servir? Então, essa reflexão que eu deixo, e desde já agradeço essa oportunidade de estar com vocês essa noite. Amém. Você, minha amiga, Eu respondo aqui, complementando a frase de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E aí, só fechando a fala da nossa colega, a gente toma um posicionamento, como disse, né, ela, de preconceito. E aí, o que é que acontece? A gente está falando do amor de Deus, dessa restauração, dessa cura, quando nós mesmos ignoramos essa pessoa que quer. A gente, às vezes, é incapaz Sim. até de conversar com essa pessoa, Sim. porque a gente acha que alguém vê e já vai julgar. Então, é preciso a gente ter, de fato, esse verdadeiro amor que é o de Deus, né? Amém. A gente está chegando mais à finalização. O papo foi maravilhoso, porque é muito Deus. gostoso a gente falar Sobrenatural. das coisas de Deus e a gente ter a compreensão que nós estamos no mundo. E se nós estamos no mundo, é preciso que a gente compreenda as regras, estatutos, leis, comportamentos do mundo, mas sempre olhando, como mulher cristã, sempre olhando à luz da Bíblia, porque a luz da Bíblia, né, é o nosso direcionamento, é a nossa regra de fé e conduta. Uma vez como cristão, eu tenho que ter a Bíblia como a minha conduta de vida. É o meu livro como padrão, que eu tenho que estruturar a minha vida como um todo, não por partes, porque não existe cristão por partes. Aqui eu sigo a Bíblia, ali não.
né? Porque isso é tolice, alguém colocou na cabeça, porque não. Se você é, seja por completo. Vamos seguir por completo. Mulheres que têm o conceito de empoderamento, de se encher do poder, de querer ser aquilo que você não é, e que muitas vezes está almejando e não chega e está te frustrando, eu te digo, né, busque o poder que vem de Deus. Ele vai trazer a sua mente, o seu coração, o verdadeiro papel seu como mulher, né? O verdadeiro papel seu como um cidadã, como uma mulher cheia de Deus, como uma cristã, por exemplo, né? Que a gente está falando aqui do reino espiritual e também das mulheres de Deus. Então, assim, a gente conhecer a Bíblia como padrão para que a gente possa buscar isso. Eu sou a favor, né? Não tenho essa questão de preconceitos em que a mulher deve trabalhar, sim, se for necessidade, trabalhar fora, estudar, fazer uma faculdade, se cuidar. A questão de estética, não posso fazer uma limpeza de pele, não posso fazer um botox, alguma coisa. Pode, se cuide, meu amor, só não se transforme e fique irreconhecível, seja você, já naturalmente, mas se cuide, beleza. Nada que vá afetar a sua vida espiritual com Deus, que tire a sua essência de cristão, mas se cuide, sim. Mas o que é prioridade na sua vida é seu bem-estar, é sua paz, é você ter tranquilidade, você ter fé, você ter comunhão com Deus, você ter paz com a sua família, com seu esposo, com seus filhos, né? Então, é importante a gente conversar sobre esses debates. A gente já tem trazido isso às igrejas. Nós temos muitas reuniões de mulheres, círculo de ação, chás, encontros, palestra. E antigamente não se ouvia falar isso, porque as igrejas não davam muita abertura para debates, para né, alguns questionamentos. Verdade, a gente tinha apenas ensinamento, doutrina, mas as nossas falas é uma forma de refletir para que as mulheres venham buscar a Deus e que não difere, não ofende a forma de se disciplinar na igreja. Então Deus está levantando essas mulheres para uma nova geração. E o nosso agradecimento às pessoas que estiveram conosco, nos assistindo, nos ouvindo, participando. É verdade, viu? Muito obrigada, a minha família, meu esposo Fabrício, que faz parte aqui, para quem não conhece, sua esposa de Fabrício, faz parte do podcast. Homem de Deus, presente de Deus na minha vida, como os meus filhos também. Agradecimento à minha família que estava aí, inclusive minha irmã Nívia, um abraço para você, minha irmã Nádia, que estão aí, e demais amigas, né, que estão nos assistindo, meu forte abraço. E estaremos mulheres de Deus posicionadas em uma corrente de oração. Você ora por mim e eu oro por ti. Eloy, quem quiser lhe achar nas redes sociais, seguir para ver mais conteúdo seu, fale aí quais são as suas redes sociais. Ai, meus amores. Eu sou uma mulher muito tímida, vocês já perceberam? Eu ministro a palavra de Deus. É meu esposo amado que fica às vezes gravando os vídeos. Meus filhos gravam os vídeos e postam. Mas se vocês me encontrarem no Instagram, vocês não vão ver muitas postagens, porque eu sou muito tímida, sabe? Conta com a igreja que a gente te acha. Aí, qualquer coisa eu vou passar meu telefone e a gente faz esse debate na igreja, junta essas mulheradas aí, vamos discutir um pouco sobre esse tema que é muito importante, mas nas redes sociais eu não posto muito essas questões, porque assim, não é direcionado, né, o meu Instagram. Sim. Abraço, gente. Amiga, quem quiser lhe achar, me conte aí quais são suas redes sociais. Pronto, eu agradeço de coração esse convite especial do céu. Ter conhecido essa mulher sábia maravilhosa. Idem. Eita, Heloísa. Gente, esse podcast aqui é porque, assim, vocês de casa, eu creio que sim, sentiram essa atmosfera. Mas aqui dentro tá muito maior. Calor nos dois sentidos. Meu Deus. Então, assim, eu agradeço a Deus pela família, casada há 23 anos. Amém. E eu agradeço pela minha vida, pela vida da minha família. E uma partezinha pequenininha dela tá aqui, né? Que é a minha nora e o meu filho, que tem 20 anos. Eles estão em preparação aí para, né, fazer com que cordão de 2 dobras. Glória a Jesus. Então, pois é. Então, eu agradeço porque foi projeto dela. Onde vou, eu falo isso. Eu não, assim, o meu Instagram, eu nem sabia mexer direito. Não vou mentir. Então, assim, ela fez, sogra, vamos ressignificar. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Vamos fazer uma repaginada. Porque, assim, era bem sucinto, uma coisa aqui, outra ali, não mexia muito. Então, ela disse, vou tornar profissional. Porque eu palestro, tem já a profissão, né, ativa na igreja. Então, tem as ministrações. E ela falou assim, vou reformular.
Eu disse, fique à vontade. Então, ela que faz, ela trabalha com marketing digital, ela que mexe, ela que me ajuda. Então, assim, ela se tornou uma companheira. Eita, Deus maravilhoso. Deus une propósitos. Ela tá ali toda envergonhada. Ela tá ali vermelha, viu, gente? Amiga, ajudadora, sabe? E o meu filho que tá aqui, porque quase, quando dá, ele acompanha, sabe? Um homem sábio, eu digo um homem, 20 anos já, não parece, tá vendo? Que sensação gostosa, né? Porque meu filho tem apenas 8 anos. Aí eu fico pensando, meu Deus, quando será? Quando meu filho já estiver Pronto, também namorando, for casar. É muito boa, viu? Porque sabe por quê? Eu vou te dizer, Lô. Sabe por quê? Eu sou acho que você é uma sogra meio chata, viu? Porque eu... Base. Ó, que acabamos de falar. Princípios, valores. Quando temos, né, essa raiz alicerçada em Deus, a gente faz com que isso tudo aconteça de forma promessas de Deus. Natural. Então, assim, o meu filho, ele tem 20 anos, ele trabalha, ele faz faculdade, ele é um rapaz seletivo, tem amizade com muitas pessoas, gosta de todas as pessoas, mas anda com poucos. Excelente. Então, isso é gratificante. Um jovem, 20 anos, hoje. Então, agradeço a Deus pela família, Amém. por essa junção de fazer diferente, de tornar a nossa vida diferente. E, através disso, não precisa a gente dizer muita coisa. As pessoas veem em nós. Frutos, né? A fala convence, e precisa, mas o exemplo arrasta. Né? Arrasta, isso mesmo. Então, agradeço a Deus por estar aqui, pela vida de vocês, pela equipe, pelo convite. E dizer que Deus abençoe a vida de vocês tremendamente. Amém. Dá um Falei abraço para minha mãe, que está em casa. Ela não pode, não posso, senão ela vai dizer, não, você não mandou um abraço para mim. Meu esposo, minha filhinha de 10 anos, Michele, que está em casa. A igreja, glória a Deus, que tem muita gente que está acompanhando hoje. Igreja de Deus no Brasil, sob a direção do pastor Jailson Alves. 15 anos que eu congrego. Amém. E aprendi muito de Deus naquele lugar. Então, eu vou dizer agora. @psico Alessandra Arise. Lá tem as palestras, que a minha nora vai e faz edição, posta tudinho lá. Lá também tem palavras, né, que edificam nossas vidas. Lá também tem sobre o meu trabalho profissional como psicopedagoga. Então, podem acompanhar, seguir, compartilhar e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Amém. Dela também. Amém. Contratar os serviços. Então é isso. E o meu, gente, o meu Instagram é rayane.viana, com 2 A no final. Lá eu posto coisas da minha vida, do cotidiano. E como eu falei no início, né, no final eu ia fazer meu marketing. Como eu falei, eu queria estar perto da minha família e me tornar empreendedora para poder estar auxiliando o meu marido, né, porque ele não é herdeiro, ele é guerreiro. Então eu precisava estar auxiliando ele. Então, o outro Instagram é Epilação Feminina Rai. Eu tenho um estúdio de epilação feminina juntamente com Raquel Nascimento, uma pessoa extraordinária. O estúdio dela ela é leste. Nossa, é perfeito. Você vê as mulheres deitando naquela maca com depressão triste e sai com alegria. Isso é maravilhoso. Então é isso, Raquel, minha amiga, minha parceira. Nós estamos juntas aí nesse estúdio, levando autoestima para as mulheres. Ainda não estou atuando no terapeuta, porque ainda vou me formar, mas eu já faço palestras por conta da carga, né, de conteúdo a respeito do coaching integral sistêmico. Então, eu quero aqui agradecer a Everson, quero agradecer a Vitor, do VMM Studios. Everson, que Deus colocou esse projeto no coração dele, o pastor Amém. Fabrício, juntamente com o Everson, que Deus colocou esse projeto no coração deles dois, e o Everson tem desenvolvido debaixo de muito temor a Deus. A gente vê que as pessoas que são trazidas aqui, nós analisamos estratégia mesmo. do céu aí, ó. Exatamente, exatamente. O Vitor, porque ele dá o tempo dele, né, ele cede o tempo dele, o estúdio dele, para a gente estar aqui gravando esses podcasts, abençoando a vida do povo, das pessoas. Eu quero agradecer ao meu marido, né, por sempre ter acreditado em mim, sempre não ter desistido de mim. Tiago, pai, você foi usado por Deus, porque não foi fácil, hein? Mas é graças a Deus e a você. E mérito também a meu esforço, a ter a consciência de que eu precisava mudar, que eu estou aqui hoje, né? Obrigado pela paciência, minha filha maravilhosa Sofia, minha princesa, te amo demais. Estão nos bastidores. Parúzia Podcast, gente, muito obrigada, você que nos acompanhou até aqui.
Então estamos encerrando esse episódio Obrigada maravilhoso mesmo. com essas mulheres posicionadas. Opa, fugi do microfone. Mulheres posicionadas. Aqui que você viu hoje. Mulheres que cuidam do lar, cuidam do espírito e cuidam da família, né? Corpo, alma e espírito. Mulheres posicionadas debaixo daquilo que Deus tem nos orientado. Obrigada a você que ficou até aqui com a gente. Deus abençoe. Muito obrigada, meninas. Vocês são bênçãos na minha vida. Deus abençoe. Então é isso. Esse foi o nosso episódio de hoje para o seu podcast Empoderamento versus Posicionamento. Acredito que você entendeu como nós devemos estar hoje nessa sociedade, né? Posicionadas debaixo de princípios e valores cristãos. Deus abençoe. Parousia Podcast.